estado do Rio de Janeiro foi pioneiro na aprovação da Lei 9.151 de 2020, que dispõe sobre a implementação do 5G no estado. De autoria dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, essa lei possibilita a criação de um ambiente de desenvolvimento para a tecnologia de quinta geração nos 92 municípios. E a mais recente notícia é o anúncio da Anatel de que em novembro será realizado o leilão do 5G. Isso significa dizer que a implementação da rede 5G está cada vez mais próxima de se tornar realidade, não apenas no estado do Rio, mas também no restante do país, reduzindo o número de regiões que estão sem os serviços de telecomunicações de internet adequados ou até mesmo sem nenhum deles. Tudo isso você confere no Rio em Foco, que começa agora. No programa de hoje eu converso com o presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, a Brintel, Luciano Stutz, e o presidente da consultoria Teleco, Eduardo Antônio Tucci. Em cima desse anúncio feito pela Anatel sobre a data do leilão, quais são os desafios que o estado do Rio de Janeiro precisa ter vencidos para que a gente veja essa tecnologia do 5G ser implantada em todo o território fluminense? O que é importante a gente pensar é que, depois que você tem o edital de licitação do 5G, você já tem toda uma história até você promover, de fato, essa cobertura. Mas, primeiro, é importante entender o que é o 5G e que transformação isso faz na nossa vida. O que que o 5G vai trazer que hoje nós não temos? O 5G é uma tecnologia nova de conectividade, mas não está para o 4G, assim como o 4G foi para o 3G, só mais velocidade. Além de mais velocidade, cerca de 30 vezes mais velocidade, ela tem uma característica chamada latência, de até 10 vezes menos latência que o 4G, que é a velocidade da entrega de pacotes de dados para o usuário e a fonte irradiadora, e que isso vai trazer alguns serviços que hoje não são possíveis no 4G. Por exemplo, uma telemedicina, você operar uma máquina à distância, hologramas, viagens 3D, você visitar um museu em 3D em tempo real. Ou, por exemplo, um exemplo concreto, foi um caso da China agora, que teve no meio da pandemia do coronavírus, onde médicos fizeram diagnósticos online e real-time de pacientes com Covid até 4.000 quilômetros de distância, dentro de um centro integrado de medicina de imagem. Então, esses serviços que podem chegar para a gente. O que a gente está falando na prática é justamente dessa possibilidade de a gestão pública, né, dar saltos de qualidade muito maiores do que da tecnologia do 3G para o 4G, quando da instalação dessas antenas e a viabilização por via do nosso leilão da Anatel, dessa expansão do 5G no país. Queria que você falasse um pouquinho, Luciano, dos desafios, porque para que isso aconteça, a demanda também da instalação das antenas do 5G é diferente das tecnologias anteriores, né? Exatamente. O 5G vai usar antenas menores que do 4G, em quantidade muito maior, são cerca de 5 vezes mais antenas. E o grande desafio é conseguir lugar para aplicar essas antenas, já que a maioria das legislações municipais que regem o uso e ocupação de solo, elas não tratam essas antenas como pequeno porte, mas tratam ainda como as grandes torres de outrora. Então, hoje a gente tem que trabalhar na mudança da legislação dos municípios para viabilizar a implantação dessas antenas novas do 5G. Considero esse o grande desafio para essa chegada agora. E no ano passado, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto que se tornou lei, que a gente falou aqui na abertura do programa, do deputado Luiz Paulo, criando uma minuta de um anteprojeto a ser apresentado pelos municípios para viabilizar essa infraestrutura e essa instalação das antenas. A partir dessa lei, o que foi feito pela Brintel? Como é que está sendo a mobilização desses municípios? Essa lei teve importância muito grande para a gente, Geisa. Essa lei abriu as portas das prefeituras e alertou para a importância de fazer essa modificação. Como a lei trazia no seu anexo um texto padrão que era oferecido aos municípios, nós temos hoje o Rio de Janeiro como, em números absolutos e relativos, o estado que mais modernizou leis municipais de antenas. A gente teve, por exemplo, o município do Rio de Janeiro, Volta Redonda, Campo dos Goytacazes, Petrópolis, Nova Friburgo. Outros municípios hoje estão discutindo tudo em função dessa lei estadual 9.151 de 2020, do deputado Luiz Paulo e deputada Lucinha. Então, teve uma importância muito grande. Hoje, o esforço da Brintel é fazer essa modificação da legislação chegar a mais municípios, cada vez
mais perto dos 92 municípios fluminenses. Itaperuna também foi outro caso, que há uma semana, 2 semanas atrás, aprovou também aí uma nova lei municipal. Então, está havendo esse movimento muito impulsionado pela sugestão feita pelo Estado do Rio de Janeiro através da Lei Estadual de Antenas. Eduardo, foi feito um levantamento recentemente que vocês divulgaram sobre a infraestrutura do Estado do Rio de Janeiro para a implantação do 5G. Quais são as notícias, as boas e as más, né, que desafiam a gente nesse meio tempo que esse estudo traz? Bom, as boas é que, vamos dizer assim, olhando todos os municípios, na média, nenhum está em situação, vamos dizer, crítica ou residual. Essa é a boa. Agora, a má é que nenhum deles está numa condição que a gente chama de aceitável, né? Que é ter menos de 1.000 habitantes por antena, né? Então, a gente tem aí municípios em situação um pouco melhor, né? Uma situação limítrofe, é o caso aí de Petrópolis, do próprio Rio de Janeiro, mas a grande maioria dos municípios está numa situação ruim, né? O que dificulta, né? Você sabe muito bem que já hoje é muito complicado você não ter a cobertura que você deseja, né? A gente é cada vez mais dependente do smartphone e a gente quer, em qualquer cômodo da nossa casa, onde a gente estiver, a gente quer que a conectividade exista. E, infelizmente, sem antenas, isso não é possível. Na verdade, esse levantamento estudou a disponibilidade de antenas por habitantes no território fluminense, no território dos municípios. E qual é o número ideal e qual é o número que a gente tem? Então, o número ideal é o menos de mil antenas, né? De 1.000 habitantes por antena. E se a gente olha vamos dizer, municípios, a gente tem municípios como Petrópolis, ou Niterói, ou mesmo Rio Bonito, Rio de Janeiro, que estão aí perto dos 1.500 habitantes por antena. Mas a gente tem alguns municípios, como é o caso de Duque de Caxias, Magé, ou até Belfor Roxo, que estão aí entre 3 e 5 mil habitantes por antena, né? Então, você já vê que é quase 5 vezes mais do que eu desejava. E isso, o que acontece? É que eu falei da cobertura, né? Quando uma célula ela tem muita gente usando, ela diminui o raio de cobertura e você que, de repente, tinha um sinal na sua casa, você passa a não ter mais o sinal. Ou você tinha o 4G e vai para o 3G, né? E aí, pronto. E no 5G vai acontecer a mesma coisa. E aí, na prática, Luciano, só para a gente fechar esse bloco, como é que é dividida essa responsabilidade? A partir do leilão da Anatel, o que vai acontecer e como é que a gente pode se preparar ou preparar os municípios para que eles possam receber essa tecnologia e poder se beneficiar também com tudo que ela pode oferecer em termos de conectividade? O município tem que estar com a sua legislação preparada, legislação de uso e ocupação do solo, para que possa receber os postes, as torres, as pequenas antenas na fachada do prédio. Feito isso, as operadoras vão comprar as radiofrequências no leilão da Anatel, agora dia 4 de novembro de 2021 já acontece a licitação, e aí então a partir disso começa a implantação. As operadoras compram equipamentos dos fabricantes e começam a mandar instalar. Nesse momento, aquele município que não tiver com a sua legislação adequada pode ficar, exatamente como o Eduardo falou agora há pouco, com menor número de antenas ou maior número de habitantes por antena, já que não tem um número suficiente de antenas. Então, a preparação do município é preparar a sua lei para chamar esse investimento privado e ter um 5G de verdade. E não só 5G, porque o edital de 5G da Anatel também tem cobertura em 4G para distritos afastados do distrito sede e para trechos de rodovia que hoje não tem nenhuma cobertura. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.
partir da aprovação da lei, a Brintel, a Firjan e outras instituições começaram a ir aos municípios mobilizá-los, junto com o Fórum de Desenvolvimento aqui da Assembleia Legislativa. Luciano, como é que foi esse processo de diálogo? Como é que tem sido esse processo de diálogo? Você já falou de alguns municípios que já têm suas leis em funcionamento, mas como é que está sendo também virar o olhar para a região metropolitana, que é um espaço em que você tem mais adensamento populacional e precisa mais dessa conectividade acontecendo para que os negócios se desenvolvam, principalmente depois da pandemia, né? Porque eu acho que essa demanda pela tecnologia, ela se aprofunda com a pandemia e torna tudo muito mais urgente no dia a dia, né? Exatamente. E é importante dizer, Geisa, a lei não ficou na lei e porque pegou exatamente o espírito daquilo que a gente queria. A lei estadual criou um programa de incentivo e estímulo à conectividade. A partir daí, a LERJ fez alguns eventos, que chamou exatamente as autoridades municipais para revelar essa importância de fazer a atualização da legislação. E aí nós começamos, então, uma abordagem. Primeiro, uma abordagem ativa, que a gente teve o evento, né, comandado aí pelo Fórum de Desenvolvimento, que chamou, então, esses prefeitos e vereadores a participar e entender a importância. E depois, uma coisa que foi de especial contribuição nesse processo foi a gente fazer uma consultoria com cada município que quis mudar a sua legislação para mostrar, a partir de um texto padrão que estava previsto na lei, como é que ele podia adaptar a sua realidade. Porque você não precisa adotar um texto padrão exatamente como está na lei. Você pode botar a condição especial se você tem uma área tombada pelo patrimônio, uma área de preservação, uma unidade de conservação no seu território. Então, esse processo se deu assim: a lei, os eventos aqui que proliferaram o conhecimento da lei e depois um approach. Se você for pensar na região metropolitana, Niterói, São Gonçalo e o município do Rio de Janeiro são municípios que já estão discutindo ou já aprovaram as suas leis hoje, tá? E essas discussões começaram exatamente depois do evento da LERJ e dos eventos da Firjan também, que com cada regional da Firjan foi feito um evento para falar dessa importância. Então, como estamos hoje? Temos aí aproximadamente 7 leis já aprovadas no Estado, e se você pensar que nós temos só 92 municípios, perto dos 645 de São Paulo e tal, nós temos muita gente já com a legislação, sim, aprovada, e outros tantos municípios discutindo agora a legislação. Então, assim foi feito. E importante, Geisa, uma coisa legal que eu quero falar para você: Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, já copiaram esses projetos de leis e estão tramitando hoje projetos de leis. O Mato Grosso aprovou na semana passada um projeto de lei estadual que é exatamente o texto da lei do Rio de Janeiro. Agora, São Paulo, Paraná e Santa Catarina também estão discutindo e formatando seus textos para ter também esse incentivo de conectividade para eles. Luciano, traz muita alegria aqui para a gente, do Rio em Foco, poder mostrar momentos em que a política e a economia, caminhando juntas, promovem, ajudam a promover o desenvolvimento. Agora, é muito importante também a gente direcionar, dado que o leilão também ficou em discussão durante muito tempo, a gente foi acompanhando aí todo esse processo de idas e vindas, né, das discussões junto ao TCU. Agora que já tem uma data marcada para acontecer, há também essa questão da urgência, né, de como é que a gente acelera esse processo. E aí o estudo feito pela consultoria, que o Eduardo está aqui justamente para poder contar um pouquinho mais, ajuda a embasar essa urgência e mostrar a importância dessa temática do 5G para a promoção do desenvolvimento. Eduardo, que outras informações esse estudo trouxe justamente nesse diálogo com os municípios? Então, é importante, né, que os municípios eles entendam como eles estão em relação aos outros, né? Porque, no fundo, não basta você acha, às vezes, que está muito bem, e quando você começa a ver os seus vizinhos, outros municípios do país, você vê que não está tão bem assim, né? Então, como esse estudo, além do caso aí da região metropolitana, ele está sendo feito para várias capitais, né? Foi possível ver, né? Não só as que estão melhores, né, do que os do Rio de Janeiro, como algumas que estão piores, né, e que precisam avançar aí nesse processo de melhoria, né. Então, o estudo ele ajuda a fazer isso, e uma coisa também que é interessante, que a gente fez para os outros municípios que não esses, é que os estudos mostram que as regiões de periferia, né, de mais baixa renda, acabam sendo aquelas onde você tem uma conectividade pior, tem menos antena por habitante. Por quê? Porque isso, o Luciano pode falar mais aí,
por incrível que pareça, são as regiões onde você tem mais dificuldade de instalar antenas pelas restrições que a lei coloca. Mas, por outro lado, as antenas do 5G elas são de menor porte, então, às vezes, esse processo pode ser facilitado justamente porque essa tecnologia ela, responde a essa dificuldade, às vezes, de chegar em áreas periféricas ou muito adensadas, mudando essa questão do tamanho, né, Luciano? Dado importantíssimo que o Turdi trouxe aí para a gente agora. A crueldade revelada por esse estudo é exatamente que as áreas periféricas de menor renda hoje têm uma conectividade mais prejudicada pela falta da infraestrutura. O que acontece é que, quando você pensa ainda no 4G, o 4G também transforma a vida das pessoas, principalmente aquelas que não têm. O 4G permite a gente fazer o que a gente está fazendo com a conectividade aqui para fazer uma reunião online, ou home office, ou dar aula para a criançada à distância. A comunidade que não tem isso não consegue ter esses recursos. Então, 4G já não serviria. A grande questão é por que é mais difícil licenciar antenas nessas áreas? Não é por causa do tamanho da antena, mas porque as legislações que foram feitas em 2004, 2003, dão conta de que é necessário ter uma regularização do lote onde vai colocar o poste, onde vai colocar a torre. E dificilmente nessas áreas de urbanização mais precária e mais recente, você tem um título de propriedade registrado na prefeitura que você consiga comprovar a propriedade para implantar a infraestrutura. Então, uma das coisas que as novas leis estão trazendo é que você tenha o título de propriedade ou uma declaração do possuidor, porque muitas vezes nas comunidades é um título de posse que aquela pessoa tem para que deixe implantar uma antena no seu terreno. As vias públicas e imobiliário urbano também são candidatos a receber. As novas leis também permitem, por exemplo, que o setor possa instalar e remunerar prédios públicos para abrigarem antenas, o que não era uma realidade das leis antigas. Então, todas essas questões estão sendo trazidas para mudar essa realidade que o TUD trouxe para a gente aqui, para permitir também a implantação dessa infraestrutura de 4G ou de 5G, que ela é agnóstica à tecnologia, nessas regiões mais carentes de mais baixa renda. No próximo bloco, nós vamos falar também de outras obrigatoriedades trazidas com o leilão da Anatel que impactam na vida da população aqui do estado do Rio de Janeiro. Fica aí, Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Estamos de volta com o presidente da Brintel, Luciano Stutz, e com o presidente da consultoria Teleco, Eduardo Antônio Tucci. Luciano, uma das questões interessantes trazidas nesse leilão do 5G da Anatel é a obrigatoriedade das escolas públicas terem conectividade. Você pode explicar para a gente um pouco como é que isso funciona e de que maneira isso pode viabilizar aí uma resposta que precisa ser dada pela sociedade em relação à educação e absorção dessas ferramentas, né, digitais a partir que aconteceu durante a pandemia, né? Bom ponto, Geisa. O que a gente pode dizer é esse compromisso de cobertura nas escolas. Tem uma frase que eu sempre digo quando me refiro ao edital de licitação da Anatel, que é: nem só de 5G vive o edital de 5G da Anatel. Há compromissos de abrangência nesse edital que trazem também 4G, como eu já disse no outro bloco para vocês, que é distritos não sede de municípios, localidades afastadas e trechos de estradas descobertos, e alguns compromissos também em rede fixa de tecnologia de conectividade, como, por exemplo, conectividade da Amazônia, que ele vai trazer. Esse compromisso de cobertura das escolas foi trazido no último momento, a partir de um pedido do Tribunal de Contas da União. É um pedido importante, porque é um grande sonho da sociedade brasileira ver as escolas conectadas há muito tempo. Então, é um compromisso para escolas públicas que deverão estar conectadas dentro de um cronograma apresentado no edital de licitação. Não necessariamente será uma conexão em 5G, isso é importante dizer, tá? É alguma forma de conexão que vai ser estudada a partir da escolha das escolas, mas um compromisso que, ao final dele, pretende conectar 100% das escolas públicas do Brasil. Uma coisa que é importante dizer, tá, Geisa? A gente não tem hoje nem 100% das escolas do Brasil com energia elétrica. Então, esse realmente é um grande desafio para levar conectividade a todas as escolas. Mas um outro ponto que é legal de dizer é uma coisa que nós acreditamos muito, nós que somos especialistas em conectividade, estudamos o tema há muito tempo. Tão importante, como você falou, por conta da pandemia, tão importante como conectar a escola é conectar a casa do aluno, porque é de casa também que ele vai ter acesso às suas pesquisas, às suas aulas online e a outros materiais. Imagine-se uma criança em casa podendo conhecer o Museu do Louvre em Paris a partir de uma conexão de 4G bem feita e vendo os quadros todos que lá estão expostos. Isso é cultura, isso é ensinamento.
Então, tão importante como o compromisso de cobrir as escolas, também levar o sinal de 4G e de 5G à casa dos estudantes, à casa dos trabalhadores que fazem home office também estão contemplados nesse edital do 5G. É um edital inovador, só para encerrar aqui rapidamente. Dessa vez, o dinheiro desembolsado pelas operadoras que vai para o Tesouro Nacional é uma menor parte, em torno de 10 bilhões de reais. Os outros 38 bilhões de reais envolvidos na transação serão em compromissos de abrangência, em compromisso de levar conectividade para as escolas, para os distritos e para as estradas. Então, é realmente uma fórmula inovadora e que vai trazer mais cobertura para todo mundo, para toda a sociedade. O que a gente está falando na ponta é investimento na veia, né, nos estados, nos municípios, para garantir esse salto que o 5G traz de potencial. E aí, quando a gente fala da questão do desenvolvimento tecnológico, acho que é importante ressaltar esse ponto, né? E daí a importância de alertar aos gestores públicos para que eles também estejam envolvidos nessa demanda da urgência que temos de organizar os municípios e preparar esse terreno. A tecnologia ela chega de uma maneira avassaladora. E a gente experimentou isso durante toda a pandemia, a necessidade de conexão. Ficou mais forte, ficou mais necessário, e principalmente isso está chegando aos pequenos negócios, né? Todo mundo hoje precisa ter algum tipo de conectividade para poder operar. Os bancos hoje estão todos online, no telefone celular, então tudo isso demanda essa infraestrutura tecnológica que o 5G vai trazer. A gente já está muito próximo, mas precisa ter esse trabalho todo, né, de organização desse campo para que tudo isso aconteça. A partir desse processo, né, que a gente já falou aqui, da possibilidade de expansão da conectividade para a educação, do trabalho que isso pode ser viabilizado na saúde. Hoje a gente tem a telemedicina aí sendo experimentada em todo o território nacional, os próprios negócios que precisam ser fechados, olhar para uma base de uma legislação, entender o quanto ela tem de potencial, acho que é o grande desafio hoje que vocês trabalham no campo, né? Exatamente. E o que é mais importante, né? Traduzir essas coisas que eram tão tecnológicas e corporativas para a importância social e política que isso tem e que isso está ao alcance do vereador, eu acho que é a grande mágica que a gente tem feito nesses 2 anos, né? É falar assim, olha, vereador e prefeito, vocês têm a sua parte em fazer com que esse investimento aconteça, com que essa transformação na vida do cidadão do município aconteça. E, Geisa, o mais legal disso tudo é que essa é uma pauta positiva, sem contraindicações e que não tem nenhum centavo de dinheiro público e nenhuma renúncia fiscal. É investimento privado na veia, como você falou, que vai possibilitar que o artesão venda seu produto a partir de casa, que a criança tenha sua aula a partir de casa e que o empreendedorismo ressalte nas comunidades a partir da conectividade, que virou uma realidade, principalmente na pandemia, como você falou. Agora, a necessidade hoje, né, falando da perspectiva do Estado do Rio de Janeiro, é reduzir aí o número de pessoas sendo atendidas por antenas. Isso que está muito bem mostrado no estudo da consultoria Teleco, né, Eduardo? É isso aí, né? Eu acho que esse é um desafio e como vocês estão colocando aí, né? O 5G ele vem não só para, vamos dizer, para o usuário, consumidor final, mas a grande proposta dele é possibilitar uma revolução aí de transformação digital nas empresas, né? E, nesse sentido, é importante os municípios verem que isso vai ser um diferencial para atrair, inclusive, pessoas a morar ou continuar no seu município, porque com o trabalho de home office e as tecnologias que as empresas estão adotando, se você não tem uma conectividade, a pessoa tem que se mudar, como a gente via, né? Então, a gente corre o risco dos municípios onde não tem essa conectividade, eles perderem pessoas empregadas, né? Ou gerarem desemprego para aqueles que continuam morando lá. Então, isso é muito importante para a economia dos municípios. O Fórum já fez alguns debates falando sobre os 21 visões para 2021 e foi muito interessante que uma delas foi trazida pelo ITS, era justamente essa questão do nomadismo digital, né, permitido por essas tecnologias, as pessoas poderem se deslocar para outros lugares, morar em outras cidades, em outros lugares da cidade, justamente porque elas não precisam mais se deslocar
para poder fazer o trabalho que antes faziam, porque eles estão online. E isso se aprofundou. A gente vê hoje empresas contratando gente no mundo inteiro. Então, assim, isso vai impactar também na vida das cidades. Então, é muito importante a gente pensar como é que a gente cria o melhor ambiente para que as pessoas possam escolher aquela cidade para viver e para se desenvolver, né? E junte-se a isso, que a gente ainda não mencionou, a questão da cidade inteligente, né? Onde as aplicações de cidade inteligente elas estão dando um salto, utilizando a tecnologia 5G como base. Luciano, fala aí para a gente, eu acho que é importante a gente reforçar as datas e o cronograma. O que a gente tem de desafio pela frente aí nesse último sprint aí do final do ano, né? Começa a tocar a música do Natal daqui a pouco. Então, assim, o que a gente tem de desafio pela frente para orientar aqui quem está assistindo a gente? 4 de novembro de 2021, realização da licitação de radiofrequência do 5G no Brasil. Saberemos, então, nesse dia, quem são as operadoras que compraram as radiofrequências que vão implantar Brasil afora. As 3 principais operadoras do Brasil são candidatas quase que certas a adquirirem as radiofrequências, tá? E a partir dessa aquisição, elas terão, então, até 31 de julho de 2022 para colocar obrigatoriamente a cobertura de 5G funcionando em todas as capitais do Brasil, ou seja, o Rio de Janeiro é a capital. Agora, quando a gente olha, Geisa, no retrovisor, que vê o lançamento do 3G e do 4G, primeira coisa que a gente lembra, né? Elas competiram muito para ser as primeiras a lançar em cada região. Então, a gente não acredita que isso vai demorar até 31 de julho de 2022. E o segundo ponto importante, nunca acontece só na capital. Todo o seu entorno acaba tendo também uma implantação, porque a pessoa não quer só falar na nova tecnologia a partir de um lugar. Tem que ter mobilidade. Então, toda a região metropolitana do Rio de Janeiro tem que estar preocupada em se preparar. Porque, pense, o que não pode acontecer, a aprovação de uma nova lei municipal não garante sobremaneira o investimento. Agora, o que não pode acontecer é o investimento não realizar porque tem um entrave legal. Isso seria o fim da picada. Então, por isso é tão importante preparar os municípios, os da região metropolitana e do interior também, para receber conectividade em 5G e 4G, para acabar com essas manchas, com essas sombras de cobertura e para colocar o Rio de Janeiro na rota dos investimentos e na rota do desenvolvimento econômico novamente. E como é que as pessoas podem entrar em contato com a Brintel, principalmente nos municípios, para poder ter essa consultoria e adaptar essa minuta que já existe na lei estadual para o seu município? Olha, o site da Brintel tem essas informações, tá? Tem um telefone de contato, um e-mail de contato, www.abrintel.org.br. Outro ponto de contato interessante, nós temos um movimento que fala exatamente dessa atualização de legislação, que é o Antene-se. Então, de antenar-se mesmo, então antene-se, sem o hífen, .org.br é o site do nosso movimento. Então, abrintel.org.br, antene-se.org.br, lá tem todas as explicações de como você pode fazer. Tem um kit de informações, inclusive com o projeto de lei padrão especificado pela Anatel para adoção pelos municípios, para iniciar as discussões, e nós estamos à disposição para uma consultoria totalmente gratuita e ao momento que se quiser para participar da discussão da nova lei em cada município fluminense. Luciano, Eduardo, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente no Rio em Foco. E para vocês que estão assistindo a gente, lembre-se, todo esse conteúdo também está disponível no podcast Quero Discutir o Meu Estado. TV Alerj, o canal do Povo. Até a próxima.